Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andrevide Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão, agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meirelles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. O conclave para eleger o novo Papa será formado por 135 cardeais, com média de idade de 70 anos, sendo que 80% deles foram nomeados pelo Papa Francisco. Dos escolhidos, 40 são da Europa, 20 da Ásia, 19 da América Central e do Sul, 15 da África, 10 da América do Norte e 4 da Oceania. A escolha do próximo líder da Igreja Católica acontece dias após a morte do Papa Francisco, que faleceu aos 88 anos e foi sepultado no sábado. O conclave é a reunião dos cardeais votantes, que devem ter menos de 80 anos para eleger o novo pontífice. A palavra vem do latim cum clavis, que significa sob chave, pois o processo é feito em total isolamento. O Papa Francisco, assim como seus antecessores, Bento XVI e João Paulo II, moldou o colégio de cardeais ao longo de seu pontificado, o que agora pode influenciar diretamente na escolha de seu sucessor. Repórter Brasil News. O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva do Hospital DF-Star, em Brasília, há 16 dias, sem previsão de alta ou liberação para visitas. Segundo o boletim médico divulgado neste domingo, 27, ele apresenta quadro clínico estável, com melhora nos exames laboratoriais do fígado. No entanto, persiste a gastroparesia, condição que retarda o esvaziamento do estômago, impedindo a alimentação por via oral ou sonda gástrica. Por isso, Bolsonaro continua recebendo nutrição por via endovenosa. Além disso, iniciou sinais de movimentos intestinais espontâneos e segue em fisioterapia motora, com medidas de prevenção de trombose venosa. A internação de Bolsonaro teve início em 11 de abril, após fortes dores abdominais durante um evento no Rio Grande do Norte. Ele foi transferido para Brasília, onde passou por uma cirurgia de 12 horas em 13 de abril para tratar uma obstrução intestinal causada por aderências resultantes de cirurgias anteriores, relacionadas ao atentado que sofreu em 2018. Desde então, seu pós-operatório tem sido considerado delicado, exigindo cuidados intensivos e prolongados. A equipe médica destaca que, apesar da estabilidade clínica, a recuperação completa
completa ainda demandará tempo e atenção contínua. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou ser desejável que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, relacionado aos atos golpistas de 8 de janeiro, seja concluído ainda em 2025. Barroso destacou que, embora o processo legal deva ser respeitado, é preferível que decisões judiciais de grande impacto ocorram fora do período eleitoral para evitar interferências no processo democrático. Ele ressaltou que ainda é necessário ouvir testemunhas e produzir provas, o que determinará a viabilidade de encerrar o julgamento neste ano. Além disso, Barroso se posicionou contra a concessão de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, considerando os crimes cometidos como imperdoáveis. Segundo ele, se o Congresso Nacional desejar reduzir as penas, o caminho apropriado seria a alteração da legislação vigente e não a concessão de perdão. O ministro enfatizou que o STF apenas aplica as leis aprovadas pelo próprio Congresso e que eventuais mudanças nas penas teriam efeito imediato se aprovadas. Repórter Brasil News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que o deputado federal Sóstenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro esclareça, em até 48 horas, declarações feitas ao jornal O Globo sobre um suposto acordo de distribuição de emendas de comissões. Segundo a reportagem, Cavalcante teria ameaçado romper um pacto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, como forma de pressioná-lo a pautar o projeto de anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Dino afirmou que, se confirmadas, tais declarações poderiam configurar uma forma de orçamento secreto, prática anteriormente considerada inconstitucional pelo STF. A exigência de explicações por parte de Dino destaca preocupações sobre a utilização de emendas parlamentares como instrumento de barganha política, especialmente em temas sensíveis como a anistia aos envolvidos nos ataques às sedes dos 3 poderes. O ministro enfatizou a necessidade de transparência e legalidade na distribuição de recursos públicos, reforçando o papel do STF na fiscalização de práticas que possam comprometer a integridade das instituições democráticas. Repórter Brasil News. Após a operação Sem Desconto da Polícia Federal, que revelou um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS, bolsonaristas começaram a espalhar memes nas redes sociais criticando o presidente Lula. A fraude pode ter causado um desvio de mais de 6 bilhões de reais e resultou no afastamento de 6 pessoas, incluindo o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que foi demitido por Lula. A operação expôs irregularidades relacionadas à cobrança de mensalidades associativas diretamente nos benefícios do INSS, aumentando a pressão sobre o governo. Muitos opositores aproveitaram a situação para associar Lula à corrupção nas redes sociais. Repórter Brasil News. Motorista atropela a multidão e deixa ao menos 9 mortos em festival no Canadá. Várias vítimas morreram e outras ficaram feridas após o motorista atropelar uma multidão durante um festival em Vancouver, no Canadá. Segundo a polícia, pelo menos 9 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. O incidente ocorreu por volta das 8 da noite do último sábado, dia 26, horário local de Vancouver, o que corresponde à meia-noite de domingo, horário de Brasília. O festival acontecia em um bairro na zona sul da cidade. O motorista foi detido pelas autoridades, que confirmaram a prisão por meio de uma postagem nas redes sociais. Sua identidade não foi divulgada. Segundo a rede de TV CBC, ele é um homem e tem por volta de 30 anos. O chefe interino de polícia de Vancouver, Steve Hai, afirmou que o homem estava sozinho e que era conhecido pela polícia em certas circunstâncias. O atropelamento aconteceu durante as comemorações do dia de Lapu-Lapu, um evento cultural filipino que homenageia o chefe indígena Lapu-Lapu, que liderou a vitória sobre as forças colonizadoras comandadas pelo português Fernão de Magalhães. Em nota publicada nas redes sociais, o Consulado-Geral das Filipinas, em Vancouver, afirmou que expressa uma grande preocupação e simpatias às vítimas do acidente. O presidente filipino afirmou que estava arrasado de ouvir sobre o incidente e destacou que o Consulado-Geral das Filipinas trabalharão
com as autoridades canadenses para garantir uma investigação completa. O festival reuniu 100 mil pessoas ao longo do sábado e o atropelamento aconteceu quando o público já começava a dispersar. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. O Instituto Paraná Pesquisas trouxe um novo cenário eleitoral para 2026 e Jair Bolsonaro aparece na frente com 18,2% das intenções de voto, mesmo estando inelegível. O presidente Lula vem logo atrás, com 17%. E em cenários onde Bolsonaro não participa, Lula lidera, mas enfrenta forte concorrência da direita, como Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior. Foram ouvidos mais de 2 mil eleitores em 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 16 e 19 de abril. A pesquisa foi feita presencialmente em 160 municípios e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Os dados mostram que o cenário ainda está bem aberto, mas com um campo conservador muito forte. Outro dado importante: em todos os cenários de segundo turno testados, os candidatos da extrema-direita aparecem numericamente à frente de Lula. O jogo político já começou a se desenhar e até quem não pode concorrer oficialmente segue movimentando o tabuleiro. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações dentro do nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Olá, por aqui é o Kleber Salles, chegando com as últimas do esporte. 1-0, né? Em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni se deu melhor em um duelo estratégico contra Abel Ferreira no Allianz Parque. O resultado tira os palmeirenses da liderança agora do Flamengo. O Bahia foi quem leu melhor a partida ao se defender de um Palmeiras que mais empilhou atacantes do que buscou criatividade para furar o bloqueio adversário. O meio palmeirense ficou prejudicado na tentativa de aumentar a pressão na frente. A derrota também acaba com a série vitoriosa de 7 jogos do Palmeiras. O time alviverde volta a campo no meio da semana na Arena Castelão, onde enfrenta o Ceará pela Copa do Brasil. O Bahia também joga fora de casa pelo torneio e vai a Belém enfrentar o Paysandu. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Continue com a gente. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Vamos falar de falta de troco em dinheiro. Pois é, a Mariana Souza, de Recife, escreve dizendo o seguinte: Oi Kleber, pessoal do Hora do Consumidor, fui pagar uma compra e o caixa disse que não tinha troco. O que fazer? Pois é, Mariana, de acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não pode transferir esse problema para você. Ele é obrigado a providenciar o troco ou devolver o valor total. Tá bom? A Mariana diz que, né, na ocasião ficou na dúvida, né? Foi embora sem pegar aí o restante do troco que estava faltando, mas que vai, né, resolver essa questão lá no estabelecimento, né? Tá certo, Mariana, obrigado pela sua participação. Eu sou Kleber Salles e volto a qualquer momento por aqui com o Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável.
O Ártico vem encolhendo 13% a cada década. E isso se deve ao aquecimento global, que, ao contrário do que muitos pensam, não é parte de nenhuma mitologia, tá? Desde a Revolução Industrial até hoje, a temperatura na Terra já subiu mais de 1 grau centígrado. Parece pouco, né? Mas é o suficiente para mais gelo derretendo e que, assim, o nível do oceano vá subindo. Além disso, a temperatura das águas aumenta e as correntes marítimas se alteram. Isso tudo afeta o clima globalmente e, claro, altera o equilíbrio entre os seres vivos, incluindo as gigantescas baleias azuis, os seres humanos e até os micro-organismos, como os vírus, por exemplo. Pega esse raciocínio comigo, hein? Quando congelados, os vírus ficam dormentes por anos. Mas quantos anos exatamente? Fica essa interrogação no ar. Uma pesquisa feita com terras congeladas da Sibéria, na Rússia, encontrou um vírus datado de 30 mil anos, chamado de Pitovírus sibericum. Esse vírus infecta amebas e nelas vive muito bem. Inclusive, quando despertado, foi exatamente o que ele fez. Infectou amebas frescas que os pesquisadores colocaram à sua disposição. No solo congelado do Ártico, esconde-se vírus que infectam animais, plantas e fungos. Eles estão preservados fora das células hospedeiras, mas só enquanto o gelo não se quebrar ou o solo não descongelar, gente. Se as coisas esquentarem, a sopa viral que se forma começa a ser carregada pelas águas de degelo para locais distantes. Desta maneira, pode, quem sabe, encontrar uma planta, um animal selvagem, uma fazenda de porcos ou uma pessoa. E daí, meu amor, os vírus recém-despertados estão prontos para começar um novo ciclo de infecção. Ai, ai, seres humanos, né? Com essa vida louca que a gente está tendo, mais consumismo, tratando pessimamente a natureza. Olha que a natureza pode dar o golpe fatal, hein, galera? Vamos nos cuidar e fazer a nossa parte, tá bom? Preserve o máximo que você conseguir aí do outro lado. E para saber mais sobre esse perigo, leia o texto completo do virologista Paulo Esquadro Brandão. Ele é professor da Universidade de São Paulo, a USP, né? E colunista da Veja Saúde também. Entra lá no site, viu? E se cuida, hein? Beijo, até amanhã. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Luca Polito, um empresário italiano de 51 anos, morreu após perder o controle da Lamborghini que havia acabado de comprar. O acidente aconteceu numa estrada rural perto de Veneza. O carro saiu da pista, capotou e caiu no canal de irrigação. Polito ficou preso dentro do veículo, que afundou rapidamente. Apesar da chegada dos socorristas, ele não resistiu. O empresário estava com um amigo no banco do passageiro. Eles tinham saído para dirigir o carro e se familiarizar com o desempenho. A suspeita é de que alta velocidade tenha causado a perda de controle. O amigo, apesar de gravemente ferido, sobreviveu e está internado no hospital. Ele poderá ajudar a esclarecer o que aconteceu antes do acidente. O resgate foi complexo e envolveu helicóptero, mergulhadores e até um guindaste para retirar o carro do canal. Polito era dono de uma empresa de construção civil e conhecido na comunidade. Deixa a esposa e um filho. A tragédia causou grande comoção na cidade, especialmente pela forma repentina com que tudo aconteceu. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo.
Corinthians foi amplamente dominado pelo Flamengo neste domingo no Maracanã e sofreu uma goleada por 4-0 pela sexta rodada do Brasileirão. Com ritmo forte desde o início, o Flamengo abriu o placar com Cebolinha logo aos 4 minutos e ampliou com o de Arrascaeta e Pedro, que ainda marcou outro gol de pênalti após revisão do VAR. O Timão, com muitas dificuldades defensivas e ofensivas, viu seu goleiro Hugo Souza evitar um placar ainda mais elástico, mas pouco pôde fazer para impedir a derrota. Agora o Corinthians ocupa a 11ª posição no campeonato com 7 pontos em 6 jogos, podendo cair ainda mais até o fim da rodada. O próximo compromisso será na próxima quarta contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, já podendo ter Dorival Júnior como novo técnico. No duelo contra o Flamengo, o Timão teve como novidade o retorno de Thales Magno após pneumonia, mas seguiu desfalcado de Rodrigo Garro, que ainda se recupera de lesão no joelho. Pois é, o Timão aí, tá com uma dor de cabeça lascada, rapaz, depois dessa goleada aí, viu? Meu Deus do céu, que chocolate, hein? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias do esporte. Fique ligado aqui no nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. As vacinas têm um papel crucial na proteção da saúde e evitam complicações em pessoas que fazem parte dos grupos de risco. A Semana Mundial de Imunização, realizada sempre nos últimos 7 dias de abril, lembra da importância da vacinação para doenças que são preveníveis por vacinação, como a pneumonia, que é especialmente perigosa para a população com mais de 60 anos e com doenças pré-existentes. A pneumologista Rosemary Mauriti aponta os sintomas e destaca que as vacinas são a melhor forma de prevenção. Os agentes que causam a pneumonia bacteriana são denominados bactérias. Necessitam de tratamento com antimicrobianos. Normalmente são pneumonias que ocorrem com produção de expectoração amarelada, dor torácica ventilatório dependente, acompanhada de febre e de uma evolução um pouco mais aguda. A infecção viral, como o próprio nome diz, ela é causada por diversos vírus. Ela tem como manifestações uma tosse um pouco mais seca, ela apresenta acompanhado de falta de ar e ela normalmente abre o caminho para a infecção por bactérias. Ambas são passíveis de prevenção com o uso de vacinas. A médica detalha o impacto da pneumonia nas pessoas que fazem parte dos grupos de risco e por que ela preocupa na população com mais de 60 anos. As pneumonias elas são mais graves nos extremos etários, Então, crianças muito jovens, prematuros, porém, os adultos 60 a mais, aqueles que têm mais de 60 anos, eles apresentam um fenômeno que a gente conhece como imunossenescência, ou seja, o envelhecimento do sistema imunológico. Então, eles têm uma capacidade menor de combater as infecções, de qualquer natureza, mas principalmente as infecções respiratórias. Rosemary Mauriti diz que pacientes com doenças crônicas e com o sistema imunológico debilitado também fazem parte do grupo de risco. A pneumologista revela que são pessoas que podem contar com os serviços dos CRIES, os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. Ela explica como eles funcionam e qual a diferença do atendimento nessas unidades com relação aos postos de saúde. O papel do CRI é exatamente fornecer, aplicar e orientar a vacinação desses grupos especiais, ou seja, aqueles que estão sob maior risco de contrair a infecção. E a pneumonia, então, ela tem um papel muito importante, tanto em termos de frequência, de prevalência, de incidência, nesses grupos de indivíduos especiais que têm comorbidades. Então, eles são referenciados pelo SUS ao CRI e esse sistema, então,
permite que aqueles indivíduos recebam as vacinas necessárias. Para ter acesso ao CRI, o paciente precisa ser encaminhado por um médico, seja da rede particular ou do Sistema Único de Saúde, com uma prescrição médica de atualização da carteira vacinal. Nas cidades em que não há CRI, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima para que as vacinas cheguem ao paciente. Se você ou algum familiar tem condições especiais de saúde, converse com seu médico sobre proteção por meio da vacinação. Mais informações estão disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Imunizações e do Ministério da Saúde. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A maioria dos brasileiros evita comprar produtos online de marcas que não consideram seguras. É o que aponta o relatório de identidade e fraude da Serasa Experian. De acordo com o levantamento, esse é o comportamento de 87% dos brasileiros. Além disso, 76% se mostram dispostos a pagar mais para não correr o risco de sofrer uma fraude. Segundo a pesquisa, os marketplaces são o principal canal de compras digitais no Brasil, com preferência de 71% dos consumidores. Em seguida, vêm os sites de lojas e os aplicativos oficiais. Neste cenário, as redes sociais apresentam baixa representatividade. Só 12% dos consumidores utilizam para compras online. Para 91%, segurança é um critério essencial e 89% prezam pela privacidade. A pesquisa revela ainda que mais de um terço dos consumidores não deixam os dados salvos em sites ou aplicativos, nem utilizam a função comprar com um clique. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Começou a valer o crédito consignado para o trabalhador formal e do setor privado. Agora, é possível para quem é CLT pedir uma proposta de crédito de forma direta nos canais eletrônicos dos bancos, sem precisar utilizar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. A expectativa do governo federal é que o sistema aumente o volume de crédito para o setor privado de 40 bilhões para 120 bilhões de reais. Tem direito a esse tipo de consignado qualquer trabalhador com carteira assinada, além de MEIs. Esse empréstimo tem como garantia o FGTS e pode ser concedido até o limite de 10% do fundo e 100% da multa rescisória. Mas as parcelas não podem comprometer mais que 35% do salário bruto, incluindo comissões, abonos e outros benefícios. A adesão é feita por meio dos aplicativos dos bancos ao acessar a opção Consignado do Trabalhador. Quem já tem empréstimo em folha também vai poder migrar para outros bancos. Essa portabilidade deve estar disponível a partir de 6 de junho. Da Rádio 2, Fabiola. Custo de vida do brasileiro volta a subir. Em abril, o IPCA 15, índice apurado pelo IBGE e considerado uma prévia da inflação oficial do país, mostrou que os preços aumentaram em média 0,43%. Destaque negativo, mais uma vez, para os alimentos. Eles subiram nada menos que 1,14%, bem mais que a média de todos os produtos e serviços pesquisados. O tomate, 32% mais caro, foi o vilão. Mas o café, com avanço de quase 7%, também chamou a atenção. Os preços de produtos e serviços de habitação, artigos de residência, vestuário, saúde, despesas pessoais, comunicação e educação também subiram. A única queda ficou por conta do grupo Transportes. Ela foi puxada pela passagem de avião, que ficou 14% mais barata, e pela redução dos preços dos combustíveis. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Justiça libera o pagamento de quase 3 bilhões de reais em atrasados do INSS. O dinheiro irá para cerca de 175 mil beneficiários que entraram com ação contra o órgão e venceram. São processos de até 60 vezes o salário mínimo, chamados de requisições de pequeno valor, cujo cidadão teve o ganho de causa definido em março.
Normalmente, o segurado procura a justiça para pedir a revisão do benefício ou até a concessão de pensão por morte ou incapacidade, por exemplo. A consulta para o cidadão saber se foi contemplado pode ser feita no site do Tribunal Regional Federal da área onde foi aberta a ação. O pagamento dos atrasados é feito via Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Após a determinação da Justiça, o dinheiro costuma estar liberado para saque em cerca de uma semana, mas o prazo depende da capacidade de cada tribunal de fazer a distribuição. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. O Brasil avançou no combate à malária. Os casos da doença caíram 26,8% no primeiro trimestre de 2025. Foram 25.473 registros entre janeiro e março, contra mais de 34 mil no mesmo período do ano passado. As mortes também têm diminuído. Considerando os registros de 2023 e 2024, a queda foi de 27%. Em 2023, foram 63 óbitos e 43 no ano seguinte. Os dados são do Ministério da Saúde e revelam a redução no número de casos da doença em 3 das 5 áreas especiais de vigilância em 2024, com destaque para as áreas de garimpo, com queda de 27,5%, e de assentamentos, com queda de 11%. A malária não é uma doença que passa de pessoa para pessoa. Ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por Plasmodium, um tipo de protozoário. Os sintomas são febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça. A maioria dos casos de malária registrados no país, 99%, continua concentrada na região amazônica, que inclui estados como Amazonas, Pará e Acre. Da Rádio 2, Milena Abreu. O setor de panificação no Brasil registrou um crescimento de 10,9% em 2024 na comparação com 2023, alcançando um faturamento de 153 bilhões e 300 milhões de reais. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria, a alta reflete a retomada do movimento nas padarias, que receberam 4,57% mais clientes entre um ano e outro. Segundo a entidade, as padarias voltaram a ser ponto de encontro para refeições rápidas, encontros informais e até reuniões de trabalho. A região norte foi a que apresentou o maior avanço em faturamento no ano passado, com crescimento de 16,3%. Já o Sudeste, que concentra o maior número de empresas do setor, registrou alta de 8,8%. Recorte por capital revela que São Paulo manteve a liderança em número de padarias, com 21.358 estabelecimentos. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro, com 12.191. Belo Horizonte e Brasília ocupam a terceira e a quarta posições, respectivamente, com cerca de 4.800 estabelecimentos cada. Salvador, com 4.005, fecha a lista das 5 capitais brasileiras com mais padarias. Da Rádio 2, Milena Abreu. Brasil registra no ciclo 2024-2025, que terminou em março, a segunda maior safra de cana-de-açúcar da história. Foram praticamente 680 milhões de toneladas, indicam dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. 5% menos que no ciclo anterior, 2023-2024. Esse sim o maior da história. Sem esquecer que a safra da cana começa em um ano e termina no outro. A área dedicada ao cultivo da cultura cresceu 5%. Porém, no ciclo 24-25, os canaviais renderam menos por conta do clima ruim, como explica o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos. O período de desenvolvimento dessas lavouras de cana-de-açúcar ele foi impactado lá em 2023, ali naquele período pós-colheita, em que a gente teve uma condição climática com poucas chuvas, excesso de temperatura, né? As chuvas demoraram a chegar, principalmente na região centro-sul. Isso acabou impactando, então, o desenvolvimento dessas lavouras que foram colhidas nessa última safra. Com isso, a fabricação de açúcar também caiu na última safra.
Porém, a produção de etanol cresceu 4%, já que o uso do milho como matéria-prima aumentou e ajudou a compensar a falta de cana. Foram fabricados ao todo 37 bilhões de litros do combustível no país, dos quais quase 8 bilhões a partir do milho. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do leite no campo deve voltar a subir, porém o aumento vai perder força. Pelo menos é o que mostram pesquisas do CPEA em andamento, referentes ao produto captado em março. As últimas semanas foram marcadas por um bom volume de produção, com um clima mais favorável, o que aumenta a oferta. Mas o que pesa mesmo é a demanda menor lá na ponta, ou seja, nas vendas já para o consumidor final. Sem esquecer que o criador recebeu em média R$ 2,77 pelo litro do leite captado em fevereiro. Já no mercado do trigo, as cotações seguem firmes, com a tonelada vendida a cerca de R$ 1.580 no Paraná e a quase R$ 1.500 do Rio Grande do Sul. Isso mesmo com as vendas enfraquecidas por conta dos feriados de abril e de 1º de maio. O que sustenta as cotações é o fato de o Brasil ainda estar na entre-safra do trigo, sem falar que o produtor não tem necessidade de liberar estoques e pode segurar mercadoria para forçar preços maiores. E entre esta segunda-feira e a próxima sexta, a cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, será a capital do agronegócio brasileiro. A edição de número 30 da AgriShow deve reunir pelo menos 800 marcas expositoras de máquinas, sementes e defensivos, por exemplo, além de serviços como crédito e seguro rural. A expectativa é que a feira movimente 15 bilhões de reais em negócios. Mais informações estão disponíveis no site da AgriShow. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de início de semana. O Ministério da Saúde estuda incorporar a vacina contra o herpes zoster ao SUS. A inclusão envolve diversas etapas, como identificação da demanda e avaliação da viabilidade por municípios, estados e União. Cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais devem ser gastos para a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2031 pelas cidades de Niterói e Rio de Janeiro. A expectativa é que os municípios oficializem a candidatura conjunta até o dia 30. Caixa ultrapassa o montante de 900 milhões de reais em contratações do novo crédito consignado privado, que teve início em 21 de março. Quase metade das declarações de imposto de renda já entregues utilizaram a forma pré-preenchida. Para usar o documento é preciso ter conta prata ou ouro no gov.br. João Fonseca é confirmado na disputa de Roland Garros, que acontece entre 19 de maio e 8 de junho. Thiago Pereira também tem vaga assegurada por estar entre os 100 melhores tenistas do ranking da ATP. Já os brasileiros Thiago Wilde e Felipe Meligeni terão que passar pelo qualifying para conseguir uma vaga nas chaves principais. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Informação Maricampo.
Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar desta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da Construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo.
Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando no seu rádio, falando aqui de site que cancelou a compra, né? Cancelando a compra sem explicação. O Jorge Carvalho de Manaus fez uma compra online, né? Ele escreve pra gente contando isso, que o site cancelou sem avisá-lo, né? Isso pode? Olha, Jorge, já até comentamos aqui, mas não custa a gente repetir, né? Segundo o artigo 35 do CDC, se a empresa não cumprir a oferta, você pode exigir o cumprimento forçado, outro produto similar ou cancelamento com reembolso, tá bom? Então fica aí a dica para que você possa, né, ter uma base aí para fazer sua reclamação. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo Jorge, e você ouvinte pode entrar em contato aqui com a rádio para esclarecer suas dúvidas no Hora do Consumidor. Eu sou Kleber Salles e volto já já. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. A escovação regular, sempre após as refeições, ajuda a remover a placa bacteriana, além de prevenir o mau hálito e manter a gengiva saudável. Este hábito simples contribui para a saúde dental, removendo as manchas superficiais e deixando seu sorriso mais bonito e radiante. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. A Nestlé está com uma nova edição do programa Yokuta, que oferece curso gratuito de gastronomia para jovens entre 18 e 29 anos. A ideia é preparar quem sonha em entrar no mercado de alimentação com formação profissional, visão empreendedora e, claro, responsabilidade social. E o melhor, a primeira etapa é 100% online e pode ser feita de qualquer canto do Brasil. São mais de 50 horas de conteúdo dividido em 14 módulos, com apoio da ONG Gastromotiva, referência em inclusão social pela cozinha. Ao final dessa fase, os 80 melhores alunos vão ser convidados para um encontro presencial em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Uma chance incrível de colocar a mão na massa e aprender na prática com grandes nomes da área. As inscrições vão até o dia 9 de maio no site oficial do programa. A seleção vai priorizar jovens em situação de vulnerabilidade, o que mostra que, além de formar profissionais, o projeto também quer promover oportunidades e igualdade. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações aqui no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Casamento entre Carlo Ancelotti e a seleção brasileira parece mais próximo do que nunca, viu? Segundo informações da mídia europeia. Após a derrota do Real Madrid na final da Copa do Rei, a Sky Sports divulgou que o treinador italiano pode ser anunciado em maio, antes da convocação para as eliminatórias da Copa de 2026. Ancelotti, favorito da CBF desde a saída de Dorival Júnior, ainda tem contrato com o Real até o ano que vem, né? Mas estaria disposto a aceitar uma saída antecipada, algo que ele próprio já havia sugerido em declarações anteriores. Desde a Copa do Catar, a seleção brasileira passou pelas mãos de Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival, mas vem de uma fase instável nas eliminatórias, ocupando a 4ª colocação e vencendo apenas um dos últimos 4 jogos. Caso Ancelotti feche mesmo com a CBF, ele pode já comandar o Brasil nos duelos contra o Equador no dia 5 de junho e Paraguai no dia 10 do mesmo mês, trazendo nova esperança para o projeto rumo ao Hexa.
né, da Copa do Mundo, hein? Vamos aguardar aí, será que finalmente o italiano Carlo Ancelotti, amigo de Paulo Roberto Falcão, será que ele vai para a seleção? Vamos aguardar aí, façam suas apostas, hein? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Mais uma semana com feriado que desta vez cai na quinta-feira, 1º de maio, deve ter impacto no Congresso, com votações menos polêmicas em pauta. O que definitivamente já está fora da pauta é o projeto da anistia, que trata do perdão a acusados de tentativa de golpe de Estado. Ele não será votado na Câmara dos Deputados, conforme anunciou o presidente da Casa, Hugo Mota. Apesar do apoio formal de parlamentares, suficiente para um pedido de urgência, líderes partidários que representam cerca de 400 deputados avaliaram que ainda não é o momento para levar o texto ao plenário. Mota afirmou que o tema seguirá em discussão, com focos no diálogo e na busca por consenso entre os partidos. O que promete estar em voga esta semana são os debates sobre a regulamentação dos jogos de azar, tema que vem ganhando destaque na agenda legislativa. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Data Senado na última quarta-feira, 60% da população brasileira é favorável à medida. O assunto está em análise no Senado por meio de um projeto de lei, o 2234 de 2022, sob a relatoria do senador Irajá, que acredita que os dados da pesquisa oferecem uma base qualificada para a tomada de decisão dos parlamentares. Sem polêmicas em votação, o presidente da Casa, Hugo Mota, já anunciou que as pautas ligadas à educação devem ser discutidas. Entre elas, o projeto de lei que propõe a ampliação progressiva do número de escolas atendidas pela Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, o MTI. A meta é alcançar no mínimo 40% dos alunos matriculados na rede pública dos estados e do Distrito Federal. A proposta, em análise na Câmara, altera a lei responsável pela reforma do ensino médio e prevê repasses do Ministério da Educação às secretarias estaduais por até 10 anos, por escola participante. O projeto ainda precisa ser avaliado em caráter conclusivo pelas comissões de Educação, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania. Reportagem Liga. Com o potencial de gerar uma economia de R$1 trilhão para os cofres públicos, a chamada PEC da sustentabilidade será o grande destaque da 16ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, que acontece de 19 a 22 de maio no Centro Internacional de Convenções de Brasília, o CICB. A proposta, que já passou pelo Senado e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, agora aguarda a instalação da comissão especial para seguir ao plenário. O apoio maciço dos gestores locais durante a marcha será essencial para acelerar a tramitação. A expectativa é que o tema seja amplamente debatido, inclusive na presença dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, Paulo Zilkowski, destaca que a proposta não gera impacto para o orçamento da União, mas representa um enorme fôlego financeiro para os municípios. O tema estará no centro da plenária Sustentabilidade Fiscal e Previdenciária dos Municípios, parte da programação oficial do evento. Segundo a CNM, a marcha é um espaço para todos os agentes locais e não apenas prefeitos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site marcha.cnm.org.br/inscrição, sem cedilha e sem acento. Reportagem Liga. A Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou os cronogramas para a execução das emendas individuais e para a execução das emendas de bancada e de comissão 2025, com finalidade definida. A divulgação foi feita no Transferigov, em que os gestores municipais podem acessar o calendário a ser seguido. O comunicado 8 de 2025 elenca os cronogramas para a execução das emendas individuais 2025 na modalidade de finalidade definida. Elas permitem que os deputados federais destinem recursos orçamentários para atender necessidades específicas de cada região, levando em conta o planejamento de políticas públicas da localidade. Já o comunicado 9 de 2025 estabelece o cronograma para a execução das emendas de bancada e de comissão 2025 com finalidade definida, que são apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado, bem como as propostas pelas mesas diretoras das duas casas. A divulgação dos programas pelo
concedente no transferegov.br vai de 2 de maio a 14 de maio. Já o prazo para envio das propostas e plano de trabalho pelo proponente vai de 15 de maio até 1º de junho. Com relação ao cronograma das emendas de bancada e de comissão, os prazos iniciais em cada modalidade, tanto da divulgação dos programas no transferegov.br como de envio das propostas e plano de trabalho, são os mesmos do comunicado 8. Já os prazos para aprovação ou rejeição vão de 14 de julho até 6 de agosto. Em nota, a Confederação Nacional de Municípios, CNM, ressaltou que agora é fundamental que o gestor esteja atento aos prazos e à articulação com os parlamentares. Para a CNM, este é um momento estratégico e, por isso, é importante que prefeitos e prefeitas apresentem as necessidades dos municípios. Reportagem de Antônio Lopes. Aqui tem informação. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo esta manhã de terça-feira, hoje 29 de abril, ano de 2025. Vamos com as notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Porto de Natal passará por dragagem emergencial. O Porto de Natal passará por uma dragagem emergencial para retirada de sedimentos do canal com o objetivo de melhorar a entrada de navios no equipamento marítimo. Na tarde de ontem, a draga Hortelius, que irá executar os trabalhos, atracou no terminal. A expectativa é de que o serviço comece nesta terça-feira, dia 29, logo após inspeção da máquina pela Capitania dos Portos. A obra deve durar entre 3 dias e 1 semana. A principal preocupação é com o escoamento da safra de frutas que se inicia no mês de agosto. Prefeitura de Natal lança Refis 2025 com parcelamento em até 60 vezes e descontos de até 90% em multas. A Prefeitura do Natal iniciou na última terça-feira, dia 22, o novo programa de recuperação fiscal Refis, que oferece aos contribuintes a oportunidade de renegociar suas dívidas com o fisco municipal. Os interessados têm até o dia 30 de junho para aderir às condições especiais, que incluem parcelamento em até 60 vezes, além de descontos de 100% sobre os juros e de até 90% nas multas. Em entrevista, o secretário de Finanças de Natal, Marcelo Oliveira, explica as novidades do programa e orienta a população sobre como regularizar as pendências. Segundo Marcelo Oliveira, o Refis é uma chance para os inadimplentes se regularizarem e voltarem a ter benefícios fiscais. Procon fiscaliza postos de combustíveis na Grande Natal após aumento de preços. O órgão de proteção e defesa do consumidor aqui no estado do Rio Grande do Norte iniciou ontem uma operação de fiscalização nos postos de combustíveis de Natal e da região metropolitana. A ação, que segue até o final desta semana, tem por objetivo principal apurar o aumento nos preços da gasolina e do gás natural veicular, registrado no fim de semana. Neste primeiro dia de fiscalização foi constatado um aumento irregular em um dos postos visitados que já foi devidamente autuado. As equipes seguem fazendo visitas em diversas localidades, tanto na capital quanto nos municípios vizinhos, como Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba.
Os estabelecimentos notificados têm um prazo de até 10 dias úteis para apresentar documentos que justifiquem os reajustes nos preços praticados. Entre os documentos exigidos estão notas fiscais de compra de combustíveis, contratos de fornecimento e planilhas de custos. Caso não consigam comprovar a necessidade do aumento, os postos poderão ser multados e outras sanções administrativas poderão ser aplicadas conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Inscrições para concurso do IDEMA começam já nesta semana. Salário inicial é de R$ 5.100. Os interessados em prestar concurso público do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, IDEMA, já podem realizar a inscrição. Ao todo, estão sendo ofertadas 180 vagas de nível superior, com salário inicial de R$ 5.118,52. O prazo para efetuar a inscrição, com taxa no valor de R$ 150, termina no dia 6 de junho e deve ser feita por meio do site do Instituto AOCP. As oportunidades são para analista ambiental, analista administrativo e fiscal ambiental. O concurso contempla as etapas de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, avaliação de títulos para cargos de analista e curso de formação apenas para a função de fiscal ambiental. As provas objetivas terão caráter eliminatório e classificatório, abordando conteúdos como legislação ambiental, direito administrativo, políticas públicas do meio ambiente, além de temas específicos de cada área. Governo discute reduzir prazo para beneficiário do Bolsa Família cuja renda sobe. Não há previsão de acabar com o programa. Circulam posts sugerindo que o governo federal pretende acabar com o Bolsa Família. Eles são enganosos, uma vez que não há nenhum anúncio oficial nesse sentido. Uma das publicações tira de contexto a declaração do presidente Lula sobre o Brasil não ficar eternamente vivendo do Bolsa Família. Ele falava sobre a situação econômica dos brasileiros melhorar até não haver mais necessidade do benefício. Outro post cita a apuração da CNN, mas não há registro de que o veículo tenha publicado qualquer conteúdo dizendo que o governo vai acabar com o benefício. Partage Norte Shopping lança a campanha de Dia das Mães com show especial na quarta-feira, dia 30. Portanto, amanhã. O Partage Norte Shopping dá início à campanha do Dia das Mães com muita música nesta quarta-feira, dia 30. A cantora Joyce Tainá apresenta seu show autoral ao vivo na Praça de Alimentação a partir das 19 horas. Além disso, as celebrações continuam no shopping até o dia 12 de maio, com a ação promocional Compre e Ganhe. O evento, que inaugura oficialmente as celebrações da campanha de Dia das Mães, propõe um repertório que mistura clássicos do forró e sucessos da cultura popular. O show Mesa de Bar contará com a participação dos artistas TT Pessoa, da banda Circuito Musical e do cantor Rafinha, unindo diferentes gerações do cenário musical potiguar em uma noite especial. Lembrando que a entrada é gratuita. Vamos agora com previsão do tempo para Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta terça-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje. Você confere agora sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. A mínima para hoje 25 e a máxima 31 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 64 e a máxima 96%. Nesse instante, termômetros marcam 25 graus centígrados. Tá quente, hein? Atenção para a Tábua de Marés. Hoje, terça-feira, 29 de abril, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h20 e o pôr do sol será às 17 horas e 15 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 4h48 e a seguinte pré-mar será às 17 horas e 19 minutos. A primeira baixa-mar será
às 11h03 e a seguinte baixa mar às 23h15. Teremos 11h54 de sol e o trânsito solar é às 11h18. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia sempre bem informado. Agradecendo o carinho da audiência, você de casa, você do trabalho, você que sempre está nos acompanhar pelo YouTube. Lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, dar o seu like, ativar o sininho para todas as vezes que o jornal for ao ar, você possa ser avisado pelo nosso YouTube. Dá o seu like e ainda deixa o seu comentário dentro do chat do nosso canal do YouTube. Final de mais uma programação. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Mas agora tem aquele cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora tá na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria em Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josene Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho também a gente manda para Luciana lá de São Gonçalo do Amarante e Gi, em Lajes Pintadas, ouvindo a nossa programação. O café do meu amigo Marcos Brito nesta manhã, sabe o que é? Batata doce inhame macaxeira. Eita, nós!
Meu amigo, que mistura, hein? Batata doce, inhame e macaxeira. Meu bichinho Ele é... Ele é equilibrado, meu. É fastioso, pra não dizer o contrário, né? Ô, Marcos Brito. Brito. A criançada gosta. Eita, nós! Essa turma é mais do que demais. Pensamento do dia. No pensamento do dia desta terça-feira, diz o seguinte: a vida nunca será calmaria. Haverá esperas que parecerão longas demais, dores que testarão nossa fé e humilhações que ferirão nosso orgulho. Mas é no fogo que o ouro se purifica e é nas provações que Deus nos fortalece. Ele nos pede paciência, confiança e entrega, porque no tempo certo, aquilo que hoje pesa se tornará riqueza para a alma. Permaneça firme, mesmo quando tudo parece incerto. Deus não se atrasa. Deus nunca preparou os seus escolhidos com conforto. Ele molda com propósito, com dor, com silêncio e muitas vezes com luta que parecem maiores do que você. Ele te torna maior do que eles. Pense nisso. Forte abraço a todos e amanhã nos encontraremos em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.